Olá, gente, tudo bem? Vamos iniciar novamente nossa videoaula para os alunos do quinto ano. Vamos iniciar com a correção da nossa atividade de português sobre verbos, né? A gente teve aí contato na aula passada com mais uma classe gramatical bem extensa e a Pro pincelou aí todas as flexões que a gente vai estudar ao longo das nossas aulas de português sobre verbo. Então aqui no primeiro fala assim, ó, indique o que os verbos destacados exprimem. Então a gente sabe que o verbo pode exprimir uma ação, um estado, uma mudança de estado ou um fenômeno da natureza que não deixa de ser uma ação praticada pela natureza, né? Então a primeira frase na letra A diz assim: choveu bastante nesses últimos dias. Então vamos escrever fenômeno da natureza. André anda de patins. É uma ação. Letra C. As crianças ficaram felizes. É um estado. No segundo, dê o modo dos verbos destacados na frase. Existem 3 modos para a gente encontrar os verbos. No modo indicativo, o verbo me exprime certeza. No subjuntivo, dúvida. E no imperativo, ele me exprime uma ordem. Então, vamos analisar a primeira frase, assim, ó. Dancei valsa com Celso. Então, esse verbo está no modo indicativo. Eu tenho certeza que eu fiz essa ação. Letra A, indicativo. Se eu comprasse este carro, então essa pessoa, quando diz se eu comprasse, dá para vocês a ideia de dúvida. Modo subjuntivo. Preste atenção. Então, estou dando uma ordem aí, o verbo está no modo imperativo. E na letra D, nós cantamos no coral, tenho certeza que eu cantei, modo indicativo. Escreva se o verbo está no infinitivo, no gerúndio e no particípio. A gente sabe que no infinitivo existe infinitivo pessoal, quando eu consigo identificar o sujeito impessoal quando eu não consigo, o particípio e o gerúndio. Quando a palavra termina com dó, o verbo termina com dó, ele está no particípio, e quando ele termina com NDO, ele está no gerúndio. Então vamos sorrir, é um verbo no infinitivo. Encontrado, particípio, escrevendo, gerúndio, comprar, infinitivo, cantando, gerúndio, brincando, gerúndio, andar, infinitivo, lutando, gerúndio e esperado, particípio. Vamos virar nossa página. Vamos aqui para a página 68, o quarto diz: indique o tempo em que estão os verbos das frases a seguir. Então, os tempos do verbo é presente, passado, futuro. Presente, a ação acontece agora. Passado, ela já aconteceu. Futuro, ela ainda acontecerá. Na letra A, eu reparti meu lanche com ele. Isso já fiz, essa ação é passado. Nós fazemos doce, estamos fazendo agora presente. Betinho andou de patins, ele já andou é passado. Ele partirá amanhã, a ação que ainda vai acontecer, futuro. O texto a seguir fala do boi, o personagem principal da festa popular Bumba Meu Boi. Então, figura mitológica, nas mais diversas culturas, o boi era visto por pessoas escravizadas indígenas como companheiro de trabalho, símbolo de força e resistência, e por isso que todas as encenações giram em torno dele. As 2 palavras destacadas no texto são formas flexionadas de qual verbo? Então aqui a gente tem essas 2 palavras que estão flexionadas, essas 2 palavras de preto, que é era e é, são flexões do verbo ser. Sexto, complete as frases com os verbos entre parênteses no pretérito. Então todas elas vão ter que estar no passado, viu? Eu tive uma ideia, na letra A. Ele foi ao cinema. Nós estivemos na loja. Eles foram ao jantar. Sétimo, leia um trecho de uma matéria intitulada Dicas para quem é vítima de bullying, para responder à questão a seguir.
Evite os agressores e os lugares onde eles estão. Se você sabe que um garoto ou garota não gosta de você, não procure ficar, então procure ficar longe deles. Se o agressor não fica longe de você, procure não se irritar. Ignore-o, não revide. Tal atitude piora ainda mais o bullying. E é mais difícil para ele te incomodar se você demonstrar desprezo. Em que modo estão os verbos destacados? Todos estão no imperativo porque todos exprimem ordens, não é isso? Sugestões, conselhos. Letra B. O que esse modo exprime nesse texto? E nesse caso do texto, ele não está dando uma ordem em si, ele está dando um conselho. 8. Na primeira dica, qual destes verbos poderia ser usado no lugar do verbo procurar? Tentar. É o único verbo aí que pode ser substituído por procurar. Vira a página, vamos para a página 69. O texto ainda é mais uma dica da mesma matéria. Complete as lacunas com os verbos entre parênteses no modo imperativo. Então, aqui no primeiro tracinho a gente vai colocar: seja confiante, não haja de maneira apavorada, olhe nos olhos de quem fala com você, não fique bravo, tente rir da situação. Isto mostra que você não está com medo e o humor às vezes pode ajudar a diluir a situação. Aqui a gente tem uma tirinha da Turma da Mônica e no primeiro quadradinho o Cascão fala: que tatuagem legal, Cebolinha? No segundo, o Cebolinha responde: por que você não faz uma também, Cascão? Ela vai sair quando a gente lava. E aí Cascão no último fala: eu, hein? E ficar tatuado para o resto da vida? O que o Cebolinha vai precisar fazer quando quiser tirar a tatuagem? Então a gente vai dizer lavar o braço ou tomar banho. B. Por que o Cascão disse que se fizesse uma tatuagem ficaria tatuado para o resto da vida? Porque ele não gosta de tomar banho. Letra C. Identifique os verbos que aparecem nos balões. Então nos balões aí tem o verbo faz. Ele diz porque faz, sair, lavar e ficar. Faz, sair, lavar e ficar. Letra D. O que você observa em uma palavra para saber que ela é um verbo? Então, a gente observa se essa palavra é uma ação, é um estado ou é um fenômeno da natureza. 11. Complete cada frase com um verbo entre parênteses no tempo adequado. Na letra A gente vai colocar: no ano passado eu costumava comer pipoca todo dia na saída da escola. Letra B. Se você viesse me visitar, poderíamos brincar um pouco. Letra C. Quando você vier me visitar, poderia brincar um pouco. A prova vai pedir que vocês coloquem as datas da correção e peguem aí o livro de matemática. Hoje no nosso livro de matemática, a gente vai estudar aí um pouco sobre 2 conteúdos já vistos, só que a prova vai fazer aí um acréscimo de cada um desses conteúdos. No primeiro momento, a gente vai aí revisar o conteúdo que vocês vão encontrar na página 206, né? O acréscimo que a gente vai fazer nesse conteúdo já visto. Então, vamos revisar aí o que é múltiplos e depois a prova vem fazendo o acréscimo desse conteúdo de múltiplos. Então, os múltiplos de um número inteiro são um conjunto de elementos que são obtidos após a multiplicação desse número fixo por todos os números inteiros. O que ele quis dizer aí para vocês? Quando eu pego um número natural, né, um número natural de 2, de 1 até 9 e faço a multiplicação desse número fixo natural por outros números naturais, que aí são chamados de inteiro, eu vou ter como resultado um outro número natural que representa os múltiplos, que é o resultado. Então aqui eu peguei um número natural 6, é um número fixo.
porque ele aparece em todas as multiplicações, e fui multiplicando 6 por outros números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E os resultados dessas multiplicações também são exemplos de números naturais e também são exemplos de múltiplos, porque quando eu pego dois números natural e multiplico, o resultado é o que eu chamo de múltiplo. Aqui, 6 é múltiplo de 6 e múltiplo de 1, porque ele é o resultado da multiplicação desses dois números. Então, digamos que eu quero aí fazer o conjunto dos múltiplos do número 6. Então, meu primeiro procedimento vai ser construir a tabuada do número 6. Eu fiz aí 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3, 6 vezes 4, 6 vezes 5, 6 vezes 6, 6 vezes 7, 6 vezes 8, 6 vezes 9, 6 vezes 10. Então, eu quero construir o conjunto dos múltiplos, né? Dos múltiplos de 6. Então, vamos aos resultados. 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18, 6 vezes 4, 24, 6 vezes 5, 30, 6 vezes 6, 36, 6 vezes 7, 42, 6 vezes 8, 48, 6 vezes 9, 54 e 6 vezes 10, 60. Então, eu acabei de construir o conjunto dos múltiplos de 6. Por quê? Todos os resultados da multiplicação que apareceu aí para vocês é o que a gente chama de múltiplo do número. Eu peguei dois números naturais, fiz uma multiplicação e o resultado é um múltiplo daquele número. Então, eu vou apresentar para vocês os múltiplos de 6. São todos os resultados da tabuada de 6. Vocês percebem aqui, ó? Do 6 até o 60, que são todos os resultados dessa tabuada, eu digo que são múltiplos de 6. Então, para a gente descobrir o múltiplo do número, muito fácil. Outra observação, o conjunto dos múltiplos de um número é infinito, significa que não tem fim. Porque aqui eu terminei em 10, mas eu poderia continuar 6 vezes 11, 6 vezes 12, 6 vezes 13, 6 vezes 14, 6 vezes 1 milhão. Não é? Nada me impede de continuar multiplicando. Eu limitei aí até 10, não quer dizer que só até 60 é os múltiplos de 6. Existe muito mais. Por isso que ele diz que é infinito, não tem fim. O zero é múltiplo de todos os números naturais. Todos os números naturais são múltiplos de 1. Todos os números naturais é múltiplo de si mesmo. Quando eu faço 6 vezes 1, eu obtenho 6. 6 é múltiplo dele mesmo, né? Isso que ele quis dizer aí. Então, a gente já relembrou que é um múltiplo, que é o resultado da tabuada da multiplicação. Agora, a gente vai descobrir o acréscimo do conteúdo de hoje, que é o MMC. O que significa, quinto ano, o MMC? MMC é a abreviação do nome mínimo múltiplo comum. Quando eu estou falando mínimo, já me dá a ideia de menor, de pequeno, não é isso? Então, o que significa o MMC? Vamos aí. Eu tenho aí o mínimo múltiplo comum corresponde ao menor número natural diferente de zero, que é múltiplo ao mesmo tempo de dois números naturais. Ó, vou exemplificar para vocês. Eu tenho aí os números 2 e os números 3. Né? Eu tenho o número 2, número 3, e eu quero saber quem é o menor número. Por que menor? Porque é mínimo, então eu preciso encontrar o menor. O menor número que é múltiplo ao mesmo tempo do 2 e do 3. Significa que esse mesmo número tem que estar presente no resultado da tabuada de 2 e no resultado da tabuada de 3. Só que eu vou procurar lá nos resultados o menor número que compõe esses dois resultados. Vamos aí. Eu agora vou fazer o quê? Tabuada de 2, tabuada de 3. Fiz aí a tabuada de 2, né?
2 vezes 0 é 0, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 5 é 10, 2 vezes 6 é 12, 2 vezes 7 é 14, 2 vezes 8 é 16, 2 vezes 9 é 18, 2 vezes 10 é 20. Fiz a tabuada de 2. Vou para de 3. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 4 é 12, 3 vezes 5 é 15, 3 vezes 6 é 18, 3 vezes 7 é 21, 3 vezes 8 é 24, 3 vezes 9 é 27 e 3 vezes 10 é 30. Existem números que estão aí presentes nas duas tabuadas. Estão vendo? O número 6 está nas duas. O número 12 está nas duas e o número 18 está nas duas. Só que quando eu pedi o MMC, eu disse que era o menor número. Então, desses 3 números que tem nas duas tabuadas, qual o menor? É o número 6. Então, eu vou dizer que o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, quer dizer, o menor número que é múltiplo de 2 e de 3 ao mesmo tempo, é o número 6. Tranquilo, né? Para encontrar o MMC. E aí? O cálculo do MMC pode ser feito através da comparação das tabuadas do número. Você constrói as duas tabuadas, procura ali nas duas quem é o menor. A gente tem que sempre lembrar que a gente está procurando o menor, porque é mínimo. A palavra mínimo vem de menor. Menor múltiplo comum. Então, vou procurar aí o menor número que está tanto na tabuada de um número como na tabuada do outro. Entenderam o que é MMC? Esse foi o primeiro acréscimo. Eu estou acrescentando um conteúdo nos múltiplos. Agora a gente vai fazer um acréscimo no outro conteúdo, que é os divisores, né? Vamos lembrar o que é um divisor. Divisores de um número são todos os números diferentes de zero que ao dividirem esse número, o resto é zero. Então, o que eu quero dizer aí? Quando eu divido um número por outro e o resto é zero, dizemos que ele é divisor de outro número. Então, quando eu executo uma divisão e o resto é zero, a divisão é exata, eu vou ter aí um divisor. Aqui eu tenho o número 64 e eu posso dizer que 64 é divisor de 4. Por quê? Porque o resto foi zero. Então, eu já sei que para encontrar um divisor, eu preciso efetuar uma divisão e o resto dessa divisão, que é o último número que aparece aqui, ser zero. Se for 1, se for 2, se for 3, se for 4, então eu já sei que aquele dividendo não é divisor do número que está no divisor. Quer dizer, o número que fica aqui, que se chama dividendo, não vai ser divisor do que está aqui se o resto aqui for diferente de zero. Para encontrar os divisores de um número natural, basta dividi-lo por ele e pelos números naturais menor que ele. Então, digamos que eu quero achar os divisores de 6. Eu começo a fazer a divisão. 6 dividido por 1 é 6, o resto é 0. 6 dividido por 2 é 3 e o resto é 0. 6 dividido por 3 é 2 e o resto é 0. 6 dividido por 4 é 1 e o resto é 2. 6 dividido por 5 é 1 e o resto é 1. E 6 dividido por 6 é 1 e o resto é 0. Então, se eu fosse tirar daqui, dos resultados, os números que o resto não são 0, quem ia sair? Esse e esse. Quais são os divisores de 6, então? Os divisores de 6 seria 1, porque o resto é 0, 2, porque o resto é 0, 3, porque o resto é 0, e 6, porque o resto é 0. Então, eu só coloquei aí os números que são divisores de 6, porque todos tiveram como resultado, no final, o resto 0. Já sei como calcula um divisor, agora vamos acrescentar o nosso conteúdo novo. Hoje a gente vai falar sobre o máximo divisor comum. Lá nos múltiplos, a gente procurou o menor número, não é isso? Aqui a gente vai procurar o maior, que é o máximo. O máximo divisor comum, que a gente chama de MDC, corresponde ao maior número que divide ao mesmo tempo dois números. Então, vamos aí. Então, vamos exemplificar essa situação. Olha, eu tinha aí o número 4
e depois eu tenho o número 12. Eu quero saber quem são os divisores de 4 e de 12. Então, eu vou fazer o quê? Quinto ano, vou fazer a divisão. Vou começar a dividir o número 4, né? 4 por 1, 4 por 2, 4 por 3 e 4 por 4. Não vou precisar dividir 4 por 5, porque o divisor não pode ser maior que o dividendo. Então, a gente vai aí, faz a divisão. E quando eu fiz a divisão, eu descobri que 4 dividido por 1 é 4, o resto é 0. 4 dividido por 2 é 2 e o resto é 0. 4 dividido por 4 é 1 e o resto é 0. Então, os números que eu encontrei lá e quando fiz a divisão que o resto foi 0, foi 1, 2 e 4. Depois eu quero saber os divisores de 12. Então, eu faço lá a divisão. 12 vezes 1, 12 vezes 2, 12 vezes 3, 12 vezes 4, 12 vezes 5, 12 dividido por 6, 12 dividido por 7, 12 dividido por 8, 12 dividido por 9, 12 dividido por 10 e 12 dividido por 12. Ou eu não posso fazer essa divisão, usar os critérios de divisibilidade, né? Mas eu fui lá, fiz as divisões e encontrei esses números aqui. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Então, como eu estou procurando o máximo vem de maior. Então, olha aqui, comparo os dois números e olha aí quem é o maior número que divide ao mesmo tempo o 4 e o 12. E aí eu encontro quem? Deixa eu circular aqui para vocês. Ó, eu encontro aqui no 4, eu encontro o número 4. E aqui no 12, eu também encontro o número 4. Então, eu posso dizer que o quê? Que o máximo divisor comum de 4 e 12 é quem? O número 4, que foi o maior número que eu encontrei aí na divisão, né? Como divisor tanto de 4 como de 12. Mas se eu quiser fazer esse cálculo utilizando a fatoração, eu também posso fazer. O que significa isso, Brasil? Então, aqui eu tenho o número 20 e o número 24. Não é isso? Dois números. Eu quero saber quem é o máximo divisor comum, tanto de 20 como de 24. Como vai funcionar? Eu vou começar a fazer a fatoração, que nada mais é do que calcular o máximo divisor comum entre dois números, realizando a fatoração por meio de decomposição desses números. Então, eu vou aí, escrevo o número 20 e 24, passo um tracinho e vou começar a procurar números que dividem ao mesmo tempo os dois. Então, como o 20 termina em 0, ele é divisível por 2. Como o 24 termina em 4, ele também é divisível por 2, critério de divisibilidade. Então, 20 dividido por 2 vai dar 10, 24 dividido por 2 vai dar 12. Aí eu agora já tenho dois números, 10 e 12. Eu vou procurar aí quem é o maior número que divide os dois. Então, 10 termina em 0, eu vou dividir por 2. E 12 dividido em 2 também pode ser divisível por 2. 10 dividido por 2 vai dar 5. 12 dividido por 2 vai dar 6. Agora, eu não consigo encontrar um número que divida os dois ao mesmo tempo. Então, vou dividir primeiro o 6 por 2, que vai dar 3. E como 2 não divide 5, eu repito. Depois, vou continuar dividindo aqui o número 6, vou pegar 3, 3 divide 3 vai dar 1, como 3 não divide 5, eu repito. Agora, eu vou dividir o 5, 5 divide 5, que vai dar 1, como 5 não divide 1, eu repito. Terminei a fatoração, o que é que vai acontecer? Eu vou procurar aí quem são os números que dividiram ao mesmo tempo os dois números que eu estava fatorando. Então, quem foi? Foi os números 2. Aqui, ó, o 2 dividiu ao mesmo tempo eles dois. E aqui também, o 2 dividiu ao mesmo tempo. Então, eu pego esses dois números aqui, ó, e faço uma multiplicação. 2 vezes 2 é igual a 4. Então, eu já sei, sem precisar ir dividindo de 1 até 20 e nem de 1 até 24, quem é o máximo divisor comum, se eu fizer pelo método da fatoração. É bem mais prático. Então, eu posso escrever aqui, ó, que o máximo divisor comum de 20 e 24 é o número 4, sem precisar
dividir daquela outra forma que a Pro mostrou. 20 vezes 1, 20 vezes 2, 20 vezes 3, 20 vezes 4. Nesse tipo da fatoração, a gente vai utilizar o quê? O critério de divisibilidade. Vou fazer outro aí para vocês entenderem mais. Então, dê um desconto, que a Pro vai utilizar o que aqui? Vai utilizar o mouse. E o mouse, às vezes, é ruim para escrever, mas eu vou tentar. Então, vamos aí. Eu quero saber quem são os divisores comuns. Vou colocar aqui minha cor de tinta para ficar mais... Quem são os divisores, o máximo divisor comum de 9 e 12? Então, o que é que eu preciso fazer? Vamos lá. Eu vou escrever o número 9. Então, uma vírgula. E quem? O número 12. Faço esse tracinho aqui, ó, que é o traço de dividir. Então, vamos usar o nosso critério de divisibilidade. Olhando esses dois números, eu sei que o número 12, por terminar em 2, é divisível por 2. Mas o número 9 não é. Mas eu sei que existe outro critério aí. Se eu utilizar o número 3 aqui, o número 3 vai dividir ao mesmo tempo o 9 e o 12. Por quê? 9 é divisível por 3 e 12 também, porque se eu somar 2 com 1 dá 3 e 3 está na palavra de 3. Então, vou usar quem aqui, terceiro ou quinto ano? Número 3. Então, 9 dividido por 3 vai dar quem? Vai dar 3, porque 3 vezes 3 é 9. E se eu pegar 12 e dividir aqui por 3, vai dar quem? Vai dar 4. É isso? Então, vamos aí. Agora, eu já sei que eu tenho dois números que não vão poder dividir ao mesmo tempo. Então, o que é que eu faço aqui? Eu vou começar dividindo o número aqui, número 2. Vou pegar o 2 e vou repetir o 3, porque 2 não divide 3. Então, quando o número não pode ser dividido pelo outro, a gente repete. E vou dividir 4, que divide 2, vai dar 2. Continuo dividindo por 2 aqui. Vou repetir novamente o 3, porque não divide, 2 não divide 3. 2 dividido por 2 vai dar 1. Agora, vamos dividir por 3. 3 divide 3, que vai dar 1. 3 vezes 3. 1 vezes 3 é 3. E 3 não divide 1, a gente repete. Então, vamos aí olhar quem foi o número que foi divisível ao mesmo tempo de 9 e de 12. A gente já tem aqui quem é o número 3. Não foi isso? Então, eu posso chegar aqui e dizer, ó, que o M... Desconta aí que é para estar escrevendo no mouse. D, C, que é o máximo divisor comum de 9 e de 12, é quem? É o número 3. Tranquilamente a gente consegue fazer isso aí pelo método da fatoração. Tranquilo, sem problema aí, a gente consegue de forma rápida descobrir, sem precisar fazer a divisão, né? 9 vezes 1, 9 vezes 2, 9 vezes 3, até 9 vezes 9, se a gente usar o método da fatoração, porque a gente pode usar aí os critérios de divisibilidade.
Para casa, a gente vai levar a atividade aí do livro de matemática nas páginas 206, que é sobre o mínimo múltiplo comum, e na página 212, que é sobre o máximo divisor comum. A gente vai ficar por aqui na nossa aula e até a nossa próxima videoaula.